Nós estamos começando hoje uma série chamada Direção Divina, a melhor escolha que você pode fazer. Direção divina, a melhor decisão que você pode tomar, a ser tomada. Nós vamos nesses próximos domingos compartilhar como ouvir a voz de Deus, como entrar no nosso destino, como alcançar o propósito de Deus eterno sobre nós. E eu quero junto com vocês crescer na expectativa de que os melhores dias ainda estão por vir. Alguém pode dizer amém? E hoje eu quero falar sobre histórias, e quero começar com a história dessa mulher, chamada Osceola McCarthy. Essa senhora, nascida em 1908, no estado do Mississippi, numa época que havia uma segregação racial enorme, essa mulher, fruto de um estupro, sua mãe estava indo trabalhar, enfrentando longas distâncias, e numa noite escura, foi estuprada, violentamente. Ao dar à luz, a mãe dela desapareceu e deixou ela com a avó e com sua tia. Numa casa miserável, pobre. O que essa menina aprendeu desde pequena foi a profissão da sua tia e da sua avó: lavar, e depois de ser uma boa lavadeira, se tornar uma grande passadeira. E ela deu o seu melhor desde pequena, mas ela queria muito estudar, e de fato entrou na escola. Mas quando ela estava na 6ª série, a tia dela, depois de passar semanas trabalhando na casa dos brancos, volta com uma doença grave, e Osceola tem que largar a escola. E ela então começa a trabalhar como um homem, lavando roupa por mais de 16 horas por dia. E ela decide fazer da sua vida uma vida de trabalho, ainda que ela aprendeu a estudar, aprendeu a ler pouco na 6ª série. O que acontece é que essa mulher trabalha violentamente e decide guardar todos os recursos que ela ganha, cada centavo. E na história dela, ela diz: eu me lembro de cada centavo. O primeiro centavo, depois quando eu pude ganhar o meu primeiro dólar, eu me lembro. E agora essa mulher já está em idade avançada, e ela pega mais uma quantia, porque agora ela não era mais passadeira, agora ela colocava as brasas dentro daquele ferro pesado, e ela era uma das melhores passadeiras da sua redondeza. E quando ela chega no banco naquela manhã, e ela vai conversar com o gerente do seu banco, ela percebe que há anos ela passa a roupa dele, de sua família. Era uma pessoa conhecida. Ele disse: o que a senhora está fazendo aqui, senhora McCarthy? E ela diz: eu vim aqui para depositar mais um pouco do meu dinheirinho. E então, ele olha para a conta dessa senhora, e ele diz: senhora McCarthy, a senhora tem nesse banco mais dinheiro do que eu mesmo. O que a senhora vai fazer com uma quantia tão grande? E ela disse: eu tenho um propósito. A senhora vai fazer um cruzeiro? Não. A senhora vai comprar uma casa, já que a senhora mora numa casa tão humilde e simples? Também não. Então me conte o que a senhora vai fazer com isso. Ela disse: quando eu tiver o suficiente, você saberá. E eu vou contar a história dela no decorrer dessa mensagem, porque todos nós temos a nossa história. Cada um que está aqui tem a sua história, e tem um início a sua história. Eu tenho a minha história para contar, e nós temos histórias diferentes. Se eu fosse perguntar para você: querido, suba aqui e vem me contar a sua história, alguns de vocês talvez começariam a sua história dizendo: era uma vez, pastor. Outros diriam: pastor, há muito tempo atrás, quando eu era criança, ou então depois de uma noite escura. Todos nós temos a nossa história. Alguns diriam assim: pastor, a minha história é: eu era pobre, mas eu venci na vida. A minha história é: eu tive uma doença que eu achei que ia me destruir,
mas não me destruiu. Histórias de superação. Alguns de vocês diriam assim, ó, eu não tive condições de chegar nesse lugar, mas olha o que eu conquistei, apesar de vir de uma família pobre. Outros diriam, pastor, em um momento da minha vida eu achei que eu não ia dar conta daquele luto, daquela perda. Um desespero entrou no meu coração, mas de repente a luz entrou e eu pude vencer. Outros diriam, sabe, pastor, a minha história tem a ver com uma noite escura, que eu achei que a depressão ia tomar conta de toda a minha alma, mas eu estendi as mãos e uma luz, que foi expressa através de um homem ou de uma mulher, que me apresentou a verdadeira luz. Talvez a tua história tenha a ver, e se você fosse contar, olha aqui, o meu casamento, olha as fotos, olha quem é minha esposa. Alguns com o coração cheio de alegria diriam assim, porque é isso que pai faz. Me conte um pouco da sua história. Então, eu sou casado, tenho os filhos, e olha aqui os meus, não é assim que a gente faz? A gente já vai achando a foto, e parece que quem tem neto fica mais satisfeito ainda, e parece que quem tem bisneto, parece que se torna gigante na história da vida. Histórias de superação. Outros têm história que não teriam coragem de contar. Arrependimentos, escolhas erradas. Eu tenho as minhas histórias que eu não teria coragem de pregar sobre elas, porque eu já magoei pessoas, eu já fiz escolhas egoístas, pecaminosas, eu já escolhi decepcionar Deus muitas vezes. Eu tenho as minhas histórias dos quais eu não gostaria de lembrar. Eu tenho arrependimentos de ter usado palavras erradas e ter magoado gente. Se eu pudesse voltar atrás, eu tenho um filho que é um homem, tem 20 anos. Se eu pudesse voltar, quando ele tinha 4 anos, 6 anos, eu faria diferente. Eu escolheria outras atitudes, mas eu não posso voltar. E eu me lembro quantas vezes, quando o Mateus tinha 14 anos, a gente viajando, só eu e Naine, a presença de Deus no carro, e a gente orando e adorando, e de repente lágrimas vinham nos meus olhos, e eu dizendo, se eu pudesse voltar, eu não teria sido tão duro, porque eu fiz escolhas erradas, eu negligenciei muitas vezes, a família, os filhos, dei mais tempo para o trabalho, eu fiz minhas escolhas, eu não tenho como voltar lá e consertar, mas o que eu posso fazer, e é o que você também pode fazer, não pode voltar e consertar o passado, mas você pode redimir o seu passado, e ter perdão sobre o seu passado, e escrever uma nova história. Isso você pode escrever uma nova história a partir de hoje, a história que eu e você contamos agora, a história que nós temos para contar hoje, é fruto daquilo que escolhemos lá atrás, a história que nós contamos nesse exato momento, foram atitudes, pequenas muitas vezes, que foram trazendo sobre nós, aquilo que nós estamos vivendo hoje, e mais, você pode sair desse lugar, cheio de perdão e de esperança, e eu venho aqui, não para dizer para você, que a tua história é cheia de marcas, porque muitos de nós, temos a nossa história, até mesmo a maquiagem, não é como você demonstra, e você maqueia a tua história, para que ela pareça ser melhor do que ela é, mas só você sabe, aonde ela vai te levar, se você continuar desse jeito. As escolhas que você está fazendo hoje, é que vão ser as histórias contadas lá na frente. Não se engane,
tudo que eu escolho agora, e por isso que é um tempo de oportunidades, é um tempo de você refazer, ouvir a direção divina, saber o seu propósito e seguir em direção a esse propósito. Eu teria inúmeras histórias para contar para vocês, de um homem que chegou na frente, desesperado, com a cabeça entre as suas mãos, dizendo: eu perdi tudo, pastor, eu perdi tudo, está acabado, por conta de um pequeno erro. Eu fui viajar, negócios, depois do trabalho, eu fui no happy hour com os amigos, tomei 2 doses, voltei para o hotel, eles tinham seguido para a balada, mas eu fui para o hotel e falei: mais uma cerveja, e quando eu chego, uma cerveja se tornou em 2, e eu vejo uma mulher que também estava bebendo sozinha, e eu comecei a conversar com ela, e o resultado você já sabe. Mas eu amo a minha esposa, pastor, mas eu caí, e essa queda destruiu meu casamento. Eu já vi mães chegando chorando, dizendo assim: pastor, minha filha de 14 anos, teve a primeira relação com o namorado e engravidou, na primeira vez, e o menino tem 15 anos. Eu poderia contar histórias para vocês aqui, de pequenas escolhas, que levaram uma jornada de vida em sofrimento. Talvez a tua história seja uma dessas. Eu poderia contar a história dos jovens que tiveram a primeira relação sexual, e contraíram o vírus da AIDS na primeira relação sexual. Eu poderia contar inúmeras histórias para vocês aqui hoje, mas eu quero dizer, da mesma forma que uma pequena atitude leva você a uma vida de pesar, uma vida de destruição, uma pequena atitude, como eu preguei algumas semanas atrás, uma pequena atitude todo dia levará você a um lugar de conquista, de sucesso, de novas posições, de você realizar o propósito de Deus na sua vida e alcançar o seu destino em Deus. E é por isso, queridos, que a nossa vida não tem a ver apenas com grandes posicionamentos, mas com pequenos posicionamentos, diariamente, todos os dias. Foi o que Osceola McCarthy fez. Ela começou com 1 centavo, ela fez uma escolha pequena, ela decidiu trabalhar violentamente para alcançar aquilo que ardia no seu coração, e ela conta essa história. Anos depois, ela volta no mesmo banco, ela agora está se aposentando, e ela chega e ela diz: agora eu posso dizer, senhora McCarthy, você tem $250 mil aqui. E ela diz: eu preciso guardar parte disso para minha aposentadoria, mas eu quero dar a grande parte para o sonho que eu tenho desde menina, do primeiro centavo de dólar. Quando eu pensei: eu não posso estudar, eu sei o que é a dor de sair de uma escola, e o que eu puder fazer para que outros não tenham essa mesma dor, eu vou fazer. Tem muitos jovens que são sinceros, honestos e de caráter, então eu quero pegar a boa parte disso para fazer um lugar onde vai ter bolsa de estudos para pessoas pobres, para eles estudarem e fazerem a universidade. Ela se torna a maior doadora da Universidade do Mississippi, uma passadeira de roupa. Essa mulher, coloca a foto dela por gentileza. Essa mulher foi recebida pelo presidente Bill Clinton. Essa mulher fez uma revolução no Mississippi, porque depois que ela deu os primeiros $150 mil, a comunidade toda se comoveu com a atitude de uma passadeira, por ter começado com $1 centavo, e muitas pessoas
conseguiram levantar 5 vezes mais o que ela tinha doado, e se tornou a maior revolução de bolsa de estudos na sua época. Uma mulher simples, que amava a Deus, mas sabia o seu propósito. Você não precisa começar com grande, e é isso que eu quero dizer a você nesses dias. Comece com pequenas atitudes, comece tomando e começando com pequenas disciplinas, com pequenos hábitos. Comece escrevendo a tua nova história. Comece hoje decidindo por que caminho a sua história vai ser levada. Alguns de vocês que estão em crise financeira poderão contar daqui a alguns anos: eu estava em dívida, mas a história que eu estou contando é que eu tomei uma decisão e eu saí das dívidas. Alguns de vocês têm negócios fracassados e vocês vão dizer: eu superei a falência e eu conquistei uma nova história, porque não é o que se escreveu até agora, é o que você vai escrever daqui para frente. Alguns de vocês que querem um casamento transformado, comece com uma pequena atitude, lavando uma louça. Não é com vários buquês de flores durante semanas, é lavando uma louça. E as mulheres digam amém. Perder a oportunidade. Sabe, como se tem um casamento que você quer lá na frente, que contem a teu respeito, pequenas atitudes, escrevendo uma mensagem dizendo eu te amo pelo WhatsApp. Sabe como você conquista a sua casa própria? Comendo menos uma pizza por mês. Não é tendo 100 mil na sua conta, é menos uma pizza. É levando marmita para o trabalho. Eu preguei algumas semanas atrás dizendo: ei gente, você quer mudar sua vida financeira? Comece levando a marmita para casa. E eu ouvi o testemunho de uma pessoa dizendo: se eu quero terminar essa minha casa, eu preciso levar a marmita para casa, para o trabalho, na hora do almoço, para o trabalho. Mudanças pequenas. Se você quer correr uma maratona, você não pode sair daqui se inscrevendo amanhã para uma maratona. O que você tem que fazer? Para você correr uma maratona, a não ser que você esteja treinando por 6 meses, você vai precisar, do jeito que você está, começar com uma corridinha leve, porque senão vai infartar. Sim ou não? Uma corridinha leve, mas lá na frente você vai dizer: sabe como eu comecei? Esbaforido, vocês entendem isso? Esbaforido, com a língua de fora, mas o que aconteceu? Eu corri a minha primeira maratona. É assim que a gente cria hábitos, é assim que a gente começa, ou talvez com uma caminhada. Você quer ser um milionário? Comece economizando R$10. Você quer escrever um livro? Comece escrevendo uma linha. Você quer amar mais essa pessoa? Começa, como eu disse, fazendo pequenos agrados. Se você tem liberdade de estar perto de alguém que mora na mesma casa com você, você pode se comprometer com isso, dizendo assim: eu vou fazer as pequenas coisas. E tem gente que já não tem coragem nem de falar isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu vou me comprometer com as pequenas coisas. Não, com as pequenas. Ei, eu vou me comprometer com as pequenas coisas. Posso ouvir também da tua parte isso? Não, estou brincando. As pequenas coisas. Você sabe como nós vamos construir essa igreja? E daqui a pouco estaremos lá em cima, com cada um fazendo a sua pequena parte, com todos nós nos comprometendo. Queridos, se você quer contar na sua história que você venceu, você precisa começar agora. Você quer ganhar mais? Estude mais. Sabe como você pode começar uma revolução de servir? Começando por algo pequeno na casa de Deus. Algumas pessoas vieram quarta-feira dizendo assim: eu nem sei onde eu vou servir, pastor. Mas eles vieram na quarta-feira. Se você não tem servido nessa casa por algum tempo, comece com algo pequeno.
começar novas disciplinas, novos hábitos, não muitos, um por ano. É assim que a gente começa. Às vezes a gente faz uma lista enorme. Existe uma pessoa na Bíblia que me inspira muito, Daniel. Nós estamos fazendo jejum. O jejum de Daniel, ele não comia das iguarias do rei, das delícias do rei. Mas o que me chama a atenção na vida de Daniel é que ele se torna um dos homens mais ricos, influentes, uma das pessoas de maior autoridade na Pérsia. Um reino em plena expansão. A Pérsia, o rei Dário, viu o seu reinado se tornando uma potência da época. E ele então decide levantar sátrapas, que eram os governadores, como se fossem os governadores de hoje do Brasil. Pessoas de muita importância, que tinham sobre eles muitos cargos e muitas pessoas trabalhando. E então ele olha para esse jovem, para esse homem, já não era mais jovem, já era uma pessoa de mais idade, esse homem chamado Daniel, e ele vê a diligência desse homem. Ele vê Daniel se tornando um homem excelente em tudo que lhe vinha à mão. E ele então estabelece Daniel como um dos seus governadores, um dos seus sátrapas. E o que é interessante na história de Daniel é que ele era um homem tão temente a Deus, que ele começou uma disciplina pequena, não por meses, não por poucos anos, por décadas. Eu não sei quem influenciou Daniel, a Bíblia não diz, mas Daniel, desde muito jovem, começou com um hábito, que nem todos faziam isso, com o hábito de orar 3 vezes ao dia, ao Deus do seu coração. O primeiro dia não foi fácil, os primeiros meses não foram fáceis, mas ele decidiu manter isso, e ele mantém isso. Prova que se torna um hábito, que agora ele é um homem maduro. Aqueles que estavam olhando para Daniel e percebendo que ele tinha favor diante do rei, eles dizem: escuta, como nós fazemos para destruir esse homem? Então a Bíblia conta um pouco sobre essa história, porque a história de Daniel, a maioria de vocês conhecem. Ele foi jogado na cova dos leões, os leões não abocanharam ele, e Deus o livrou da cova dos leões. Você sabe essa história. Mas o que levou ele a vencer os seus leões foi a fidelidade a pequenos hábitos que se tornaram disciplina e que contaram uma história. E olha o que diz a Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 4 em diante. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali
fez o que acostumava fazer, o que habitualmente fazia, o que sempre fez desde que começou esse novo hábito. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e os persas, e que não pode ser revogada. E a história vocês sabem a partir daí. Daniel, ele não diz: olha, não era bem o que eu queria fazer, não, olha, não é, veja bem, rei. Ele não quis contar uma historinha para o rei. Ele disse: sim, eu oro a esse meu Deus, eu sou fiel a esse meu Deus. Em outras palavras, queridos, eu estou dizendo para vocês: haverá leões na história de vocês, haverão covas na história de vocês, haverão lutas e batalhas na minha e na minha história, que eu preciso gerar hábitos hoje, para quando eu tiver que enfrentar esses leões, eu preciso da direção divina hoje, para fazer mudanças agora na minha vida, para quando eu encontrar as minhas covas e os meus leões, possam dizer ao meu respeito: ei, não se encontra nada contra ele, e mais, só se você quiser atacar a fé dele, e vão querer atacar a nossa fé. Mas quando você se levanta e você diz: não, a minha vida está nas mãos de Deus, eu confio no Senhor, e eu passarei pela cova, eu passarei pelos leões, porque eu sei, se eu estiver na cova, Deus vai me tirar, se leões vierem, Ele vai fechar a boca dos leões, mas eu vou me manter fiel. Fidelidade se estabelece com hábitos, fidelidade se estabelece com pequenas atitudes, em dizer não hoje, em mudar agora, em amar mais. Por isso, queridos, ao olhar para a sua história, você vai decidir o que você vai contar lá na frente a teu respeito. E o passo mais importante que você vai dar é o próximo. É o próximo passo. Não é a corrida de amanhã ou de daqui 6 meses, não é o contrato que você vai assinar daqui a 1 ano, é o passo de amanhã, uma mudança agora, um retorno nesse instante, é o momento de ouvir a voz de Deus, encontrar o seu propósito eterno. Pequenas atitudes. Vocês sabem que quinta-feira eu saí com um grupo de homens que pedalam feito cavalo. E eu decidi pedalar com eles, o roteiro era ir para o Parque Barigui. E eu estava com eles bem atrás, eles pedalando muito, na via expressa, lá nas canaletas de ônibus, e eu morrendo para alcançar eles, pensando, vou ter a volta ainda. Mas estava firme, e quase junto, modéstia à parte. E daí um dos ciclistas que estavam juntos disse assim: pastor, você lembra o que era daqui 1 ano atrás? E eu me lembro, o irmão que me encorajou aí a começar a pedalar. Gente, eu fiquei tão empolgado no sábado, porque fui eu e Naine passeando até o caminho do vinho, e feliz da vida, caminhando. Eu disse: puxa, isso é um esporte bom. Ele falou: amanhã nós estamos indo para o Parque Barigui. Eu disse: eu vou junto. E fui junto. Estava de férias, fui num domingo de manhã, que a gente nunca está fora da igreja no domingo de manhã. Fui no domingo de manhã para o Parque Barigui. Gente, para ir foi terrível, mas para voltar eu queria pegar um Uber Bike, se tivesse. Mas no meio do caminho, eu não aguentei. Eu estava desesperado, pensando: eu vou morrer, como diz o outro. E esse irmão gentilmente foi me trazendo. Ele diz: não desista, pastor, vai, continua. Ele falou: gente, pode ir, que eu vou levar o pastor pelas ruas que não tem subida. Gente, ele foi de lá do centro de Curitiba, só me trazendo por rua que não tinha subida, porque eu não ia conseguir nenhuma subida, porque a única coisa que eu pensava era a subida da Rui Barbosa. Eu não sei, eu acho que eu pirei psicologicamente, eu pensava: aquela subida, uma hora vai chegar aquela subida, mas tinham muitas outras piores que eu teria que enfrentar.
Um ano depois, quinta-feira, eu vou e eu volto, sem um extremo cansaço. E chego em casa ainda, e a Naine com um monte de coisa para eu fazer, dizendo, leva isso, faz aquilo outro. Eu só sei de uma coisa, um pequeno hábito mudou uma história um ano depois. Isso que eu nem sou um cara tão focado no pedal. Mas eu posso dizer para vocês que eu comecei a jejuar uma vez por semana. E agora jejuo pelo menos 3 vezes por mês, durante os últimos anos. O ano passado, os pastores jejuaram aqui 3 dias, sem bebida, sem água, todo mês. Chegou no final do ano, a gente estava esgotado, porque quem gosta de jejuar, gente? Ninguém. Se alguém gosta, vem orar por mim no final do culto, porque eu vou receber essa unção. Porque ninguém gosta de jejuar. A gente gosta de adorar, a gente gosta de louvar, a gente gosta de comer churrasco com a célula, mas de jejuar ninguém gosta. Mas jejuar é uma disciplina necessária no processo. Jejuar é uma disciplina importante no processo. Ler a Bíblia, uma vez por ano. Foi tão bonito encontrar um irmão que eu atendi essa semana. Ele disse, pastor, eu decidi que eu vou ler a Bíblia, mas eu estou só no comecinho e vou demorar bastante. E eu disse, irmão, o importante é que você dê o primeiro passo. E uma hora na sua história você vai dizer, a primeira vez que eu li a Bíblia toda, levou 3 anos, mas agora eu já li a Bíblia 15 vezes. É assim que começa. Não começa dizendo, em 90 dias eu vou ler a Bíblia inteira, amém, mas você nem vai ler, você vai só fingir que fazer a leitura dinâmica. Comece com pouco. Eu, como sanguíneo, tenho uma dificuldade, gente, para me concentrar na oração. Isso também é uma historinha que eu conto para mim mesmo. Mas eu tive que mudar isso na minha vida, porque um pastor que não ora é terrível, um pastor que finge orar é pior ainda, sim ou não? Mas algumas vezes eu fingia que eu estava orando, eu ficava na sala de oração ou na minha casa, quando não tinha sala de oração, eu ficava, oh Deus de amor, oh Deus do céu, oh Deus glorioso, oh Deus maravilhoso, oh Deus santo, oh Deus, acho que Deus, eu já sei que eu estou tudo isso, começa a orar de uma vez, rapaz. Porque a gente começa a orar e a gente muitas vezes fica com vãs repetições. E outra coisa, quando eu chegava na oração, porque eu não conseguia me concentrar, eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar essa conta, eu preciso falar com tal pessoa, eu preciso ir em tal lugar, ai meu Deus, eu preciso orar, meu Deus, e daí eu começava a orar, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer, e aquilo tomava todos os meus pensamentos. Então eu tive que criar um pequeno hábito, de ter um papel ou celular, quando qualquer pensamento quer me roubar da oração, eu tenho que criar o hábito de dizer assim, ligue para tal pessoa quando sair da oração. Eu mandei uma informação para minha mente, e é um hábito que eu criei, dizendo, todo o teu pensamento precisa ser para Ele. Se vai orar 2 horas, meia hora, 15 minutos, todo o teu pensamento precisa ser para Ele. Não divida o teu pensamento com qualquer outra coisa. E eu tenho que escrever. E eu comecei o ano passado o hábito, eu ouvi isso por anos, o hábito de ter uma lista de oração. Eu fiz a lista muitas vezes. Gente, mas olha, toda vez que eu ouvia sobre lista de oração, eu ia para casa e fazia lista de oração. Isso é positivo, porque você está dizendo para você, eu estou tentando, porque uma hora você vai conseguir. Mas desde o ano passado eu estou com a minha lista de oração, e o ano passado eu refiz a minha lista algumas vezes, e feliz de riscar, minha prima foi curada do câncer, risquei. Deus liberou aquilo que nós precisávamos a respeito da igreja, risquei. A volta do Mateus para casa, risquei. Mas eu sei quantas vezes, todos os dias, eu orava por aquela lista. E agora, eu tenho a minha lista de novo para 2019. Às vezes não é fácil pegar aquela lista, mas eu pego ela todos os dias, porque isso já está se tornando um hábito na minha vida. Todos os dias, leio, oro por aquelas pessoas, por tudo aquilo que está ali na minha lista de oração. Porque hábitos, para você contar uma história, começa com algo pequeno. Mudanças começam com algo pequeno. Se você quer escrever a tua nova história, e se você quer ter uma história linda para contar lá na frente, de superação, de levantar da onde que você estava, e daquilo que tem no teu coração como sonho, comece por algo pequeno. Daniel começou com o primeiro dia
para se tornar o homem que foi livre da cova dos leões. Deus vai te livrar dos seus leões. Deus vai te livrar das suas covas. Comece uma nova história. Que mudança você precisa fazer agora? Não faça uma grande lista. Não. Se você começar um novo hábito a cada 6 meses, já vai fazer diferença daqui 2 anos, sim ou não? Alguns de vocês terão que mudar o hábito da sua língua, porque a sua língua é tão destrutiva. A sua língua é tão sarcástica. Você constrói, mas destrói com a sua língua. Eu quero dizer para você nessa noite, alguns de vocês terão que tomar atitudes para abrir mão de coisas, para que lá na frente você tenha uma história dizendo: você não sabe a pessoa que eu era. E alguém vai dizer assim: por que você é tão gentil? Por que você é tão amoroso? Você vai dizer: você não sabe quem eu era. Isso vai estar na tua história. Que você não tenha os arrependimentos que nós tivemos. Olhe para os seus filhos. Olha para o seu casamento. Olha para a sua vida solteira. E seja fiel ao Senhor. Receba a direção divina. Eu estava em Kansas há uns 3 anos, na sala de oração. E como todo brasileiro ama ir para o Walmart lá. Porque lá no Walmart tudo é mais barato nos Estados Unidos. Tudo é mais barato. Dá vontade de trazer até sabão em pó de lá, de tão barato que as coisas são. E por muito tempo era tão caro o ketchup aqui que eu trazia ketchup de lá, gente, para cá. Eu estava com um casal aqui da igreja lá nos Estados Unidos. E esse casal estava no Walmart, eu estava dizendo: olha, esse chocolate é tão caro lá, e aqui a gente paga menos de $1. E o chocolate aqui estava R$17, e lá pagava 99 centavos de dólar. E eu dizendo para ele: olha isso, veja, lá é caro. E ele vem assim: pastor, eu não como chocolate. Eu disse: cara, você não come chocolate? Como assim? Eu não conheço ninguém que não come chocolate. Ele disse, eu perguntei: você não gosta de chocolate? A Nani também estava comigo, acho que foi ela que perguntou. Você não gosta de chocolate? Daí ele vem assim: não, eu gosto, e já gostei muito. Mas eu comecei a abrir mão do chocolate, porque era uma coisa que eu gostava muito, para honrar a Deus. Mas chegou um momento, muitos anos atrás, pastor, que eu decidi fazer um voto perpétuo, de nunca mais colocar chocolate na minha boca. Eu nunca tinha ouvido a história de alguém, meu discípulo dessa casa há anos, e não ficava espalhando assim, contando nas pregações: ei gente, eu não como chocolate porque eu fiz um voto. Sabe aquela gente que faz esse tipo de coisa para se aparecer? Ele perguntou, e com todo jeito me respondendo, e eu disse para ele assim: mas você não come bolo de chocolate? Não, pastor, nada com chocolate. Milkshake de chocolate? Dele: não, pastor, nada com chocolate. Não, então panqueca de chocolate? Não, pastor. E calda de chocolate? Não, pastor, nada de chocolate. Eu querendo dar um jeito no voto dele para ficar mais... Porque eu não estava acreditando que alguém podia fazer aquele negócio. Hoje de manhã ele estava no culto da manhã. Aquilo constrangeu o meu coração. Ninguém vai ter recompensa na eternidade porque está fazendo um jejum. Você não vai ter uma recompensa eterna, Deus vai chegar lá e dizer para você: uau, parabéns, você abriu um monte de... Não é por isso que a gente faz um voto desse. A gente faz um voto desse para manter o coração em total dependência ao Deus da nossa vida. É por isso que o jejum, a oração, os hábitos de você ser um pai melhor, uma mãe melhor, é óbvio, vai te fazer você viver uma vida abundante aqui na terra. Vai mudando você. Quando você não tem energia o suficiente, porque você está consagrando toda a tua energia ao Senhor, teu coração se enfraquece, mas teu espírito se torna forte diante dEle. E daí, quando você vai para uma viagem, você sabe que não dá para abrir mão da tua vida com Deus e da tua família, nem por um happy hour com os amigos de trabalho. Você não cede ao sexo antes do casamento com 14, 18 ou 25 anos.
você cala a sua boca, você fecha os seus lábios, você economiza para ter o que você quer, porque você decide mudar a sua atitude, porque você sabe que tem um propósito eterno. E nessa noite, eu quero orar com vocês. Uma pequena oração, talvez de arrependimento, talvez de parar de viver do passado, talvez de ficar olhando mais para o passado do que para o seu futuro, um arrependimento de culpas e condenações do seu passado, que não te deixam ir para o seu futuro. Mas hoje você tem a oportunidade de escrever sua nova história. E eu quero tanto pastorear vocês pelos próximos anos. Eu quero ter vocês nessa casa pelos próximos 60 anos. Ainda velhinho, chegar aqui e você dizer: pastor, essa é a minha história. Sabe a minha história? Eu cheguei arrebentado, frustrado, destruído, mas eu me levantei e Deus fez algo. Eu ouvirei a tua história, porque você vai construir uma nova história sobre a sua vida. Oshola McCarthy poderia ficar lamentando pela pobreza, pela mãe, pelo estupro. Sou filha de estuprador, minha mãe me abandonou. Poderia ficar sofrendo o seu passado, mas ela decidiu construir o seu futuro. E Deus colocou ela no salão oval da presidência dos Estados Unidos. E um dia você vai chegar na sala do trono do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E a tua história será uma história abundante, uma história de vida plena, de vida eterna. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra tuas mãos. Se você está com alguém da sua família, com uma mão aberta e a outra você toque, pega, segura na mão de alguém da sua família ou abrace. Se você está sozinho, com uma mão fique aberta, a outra coloque no seu coração. Você tem uma história única, que você construiu até aqui. Você criou essa própria história. Você pode contar historinhas dizendo que outros foram responsáveis, mas na verdade você foi o único responsável. Aonde você chegou aqui, foram escolhas que vocês fizeram, mas você pode escrever uma nova história a partir daqui. Eu quero escrever minha nova história a partir daqui. Eu quero poder contar para vocês, vez após vez, mudanças que eu estou tendo na minha vida. Você também pode, porque eu não sou melhor que vocês. Vocês podem ir além dos limites. Vocês podem ir longe, construir uma nova história de família, emocional. Sim, você vai ser alguém que vai dizer: me roubaram, mas eu me levantei. Tentaram me destruir, mas eu me levantei. Então, você pode ir longe, pode cumprir o seu propósito em Deus. Pai, nós oramos nessa noite. Senhor, nós pedimos, enche o nosso coração de expectativas a respeito do futuro. Melhores homens, melhores pais, melhores mulheres, melhores mães, melhores filhos, melhores profissionais. Que se diga a nosso respeito: não se achou nada contra a minha vida. Senhor, que se diga a nosso respeito, como foi dito a respeito de Daniel. Alguns vão precisar começar hábitos agora. Outros, Senhor, decidiram e precisam olhar e recomeçar. Já são decisões que estavam no coração, mas eles estão dispostos a recomeçar. Talvez você tenha que recomeçar o jejum. Talvez você tenha que dar os próximos 11 dias junto conosco nesse jejum. Eu não sei. Talvez você precise abrir mão de uma bala. Comece com algo pequeno.
Comece levantando mais cedo e orando, vindo para a sala de oração orar. Eu não sei, porque a decisão é sua e somente sua. Mas você pode ir além. Há um destino, há um propósito, há algo que Deus quer construir na sua vida. Então comece agora. Olha para o seu futuro. Olha para o seu futuro e veja o quanto Deus tem para você. É um futuro abençoado, brilhante. Não importa o seu passado. Saia de lá e venha e construa o que vem pela frente, o algo novo de Deus. E eu declaro sobre a sua vida: Deus está liberando uma porção de coragem para você seguir em frente. E nessa noite, eu quero abrir o altar para você que está aí. Você orou, mas você não acredita que você pode. Talvez porque você está vivendo ainda demais no seu passado. Talvez porque você está cheio de culpa e de condenação. E você carrega arrependimentos tão profundos que você não consegue ser quem Deus chamou você para ser. E nós queremos orar com você nessa noite. Se você está aqui debaixo de condenação, culpa, e você não consegue acreditar que você pode escrever essa nova história, vem aqui para frente, nós vamos orar com você. Enquanto a igreja adora ao Senhor, declarando essa verdade: escolhido, perdoado, eu sou quem tu dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, pode vir. Eu sou quem dizes que eu sou. Venha para ser livre. Por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Venham mais para frente, tem lugar para você. Não saia daqui sem receber isso. Quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim. Quero chamar alguns líderes, pastores, para orar em intercessão. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre será. Sou filho de Deus, sim, Eu preciso da ajuda dos líderes para orar com esses irmãos. Olha para o seu destino, olha para o seu futuro e declare que Deus está mudando coisas dentro de você. Tome atitudes de verdade no teu coração. Não seja passivo, seja ativo no Espírito. Se você ainda está debaixo de condenação, vem aqui para frente. Se a culpa te impede de prosseguir, vem aqui para frente. Deus está chamando você para viver em liberdade. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou.
Coloca a mão no seu coração. Sinta o amor de Deus limpando você. Sinta o amor de Deus dando em suas mãos a oportunidade de fazer diferente. Sinta o amor de Deus, já que você não pode consertar o seu passado, você pode redimir pelo sangue de Jesus. Você pode redimir pelo sangue do Calvário. E eu declaro sobre a sua vida. Olha para mim, você que está aqui na frente. Olha para mim, você que está no banco. Olha bem para mim. Um encontro com Deus. Não precisa mais do que isso. Um só encontro com Deus. Uma posição vindo para frente, uma só. Começa a escrever uma nova história na sua vida. Escute isso. Escute bem isso. O inimigo pode tentar condenar você outra vez, e você vai lembrar ele que você é quem Deus diz que você é. Escute isso mais uma vez. Qualquer acusação do fundo dos infernos para trazer o abismo do qual você entrou no dia daquelas escolhas terríveis, você vai lembrar que agora você não habita mais lá, você habita na presença de Deus. Não é porque você é perfeito, escute isso. Não é porque você não vai errar, não é porque você não vai falhar mais, não é porque você vai sair daqui perfeitinho, é porque você decidiu começar um passo de cada vez. E você vai longe. Você vai. Eu vou ver você, menino. Eu vou ver você tocando muitos jovens. Porque quando você chegou aqui à frente, o Senhor falou para mim que você tem um chamado da parte de Deus. Quando você chegou aqui, o Senhor falou que ainda que as suas escolhas tenham te levado até esse lugar, as suas escolhas de hoje vão levar você para transformar muitas pessoas. Você vai ser uma tocha para tocar os jovens aqui da igreja e de fora. Então, se entregue profundamente ao Senhor. Você não será perfeito, mas o perfeito que habita em você te fará um jovem melhor. Amém? Como assim é verdade de Deus para cada um que está aqui. Escreva sua nova história, escreva o seu novo tempo. Cura está vindo sobre a sua vida, restauração está vindo sobre a sua vida, e decida ter a direção divina para os próximos anos da sua vida. Amém? Deus abençoe, até domingo que vem.